Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim Gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da SASE da UFV-JM do ano de 2016, da primeira etapa. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 20, que foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. Bora para a questão? O proprietário de um estabelecimento comercial encomendou ao seu decorador um painel retangular de dimensões 240 cm e 270 cm. Porém, exigiu que seu painel fosse formado com placas idênticas, quadradas e com dimensões inteiras em centímetros. Dessa forma, o menor número de placas quadradas necessário para preencher esse painel nas condições estabelecidas de maneira que não haja cortes ou sobras de material, é qual dessas daqui? Bom, pessoal, de acordo com o texto da questão, esse proprietário desse estabelecimento comercial, ele encomendou ao decorador um painel retangular. Então, vamos marcar aqui um retângulo para representar esse painel. Ele informou que as dimensões desse painel retangular é 240 e 270. Então, vou marcar aqui, ó, a largura vai ser 240, o comprimento 270. Ele exigiu que esse painel fosse formado com placas quadradas, placas idênticas e quadradas. As dimensões devem ser números inteiros em centímetros. Então, pessoal, significa que nós devemos colocar aqui dentro desse retângulo vários quadrados, várias placas quadradas. Ele quer saber qual que é a menor quantidade de placas quadradas que a gente pode colocar aqui. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, no sentido da largura aqui, quantos quadrados eu posso colocar? Então, eu poderia colocar aqui vários quadrados. Da mesma forma que no sentido do comprimento, eu também posso colocar vários desses quadrados. Então, para a gente determinar a quantidade de quadrados, é só a gente saber quantos quadrados eu tenho aqui no sentido da largura, quantos quadrados eu tenho no sentido do comprimento e multiplicar um pelo outro. Como essas placas são quadradas e elas são idênticas segundo o problema, então significa que todos os lados desses quadradinhos aqui são iguais. Então, vou chamar esse lado aqui de L. Então, veja bem, se eu pegar esse lado aqui, somar com esse lado, mais esse lado, até concluir aqui, significa que essa soma tem que dar quanto? Tem que dar 240. Então, se eu somar um lado, mais outro lado, mais outro lado, mais aqui, até chegar no último lado, isso tem que dar 240. Mas quantos quadradinhos desse eu vou poder colocar aqui nesse sentido da largura? Nós não sabemos. Então, eu vou falar que eu vou ter aqui uma quantidade x de quadradinhos. Portanto, eu vou ter aqui ó, x quadradinhos e cada quadradinho tem um lado L, então eu vou ter aqui ó, x vezes L, e isso é igual a 240. Eu preciso então determinar essa quantidade x. Então, x aqui vai ser igual a quanto? Esse L está multiplicando, a gente passa dividindo, então vai ficar 240 sobre L. Então, já sei que a quantidade de quadrados aqui no sentido da largura vai ser 240 dividido pelo lado de cada quadrado. A mesma coisa aqui no sentido do comprimento. Se eu somar todos os lados aqui do sentido do comprimento, isso tem que totalizar quanto? Tem que totalizar 270. Mas quantos quadrados aqui eu tenho nesse sentido do comprimento? Nós não sabemos, eu vou falar que essa é uma quantidade y. Assim, se eu pegar essa quantidade y e multiplicar pelo lado, isso tem que totalizar 270. Mas qual é essa quantidade y? Nós não sabemos. Mas o L aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo, ficando então 270 sobre L. Repare então que esse lado que está aparecendo aqui e também apareceu aqui, ele é um número que ele é o quê? Ele é divisor tanto do 240 quanto do 270. Então, ele é o divisor que é comum. Por outro lado, o problema está pedindo para a gente determinar aqui o menor número de placas quadradas. Se nós queremos aqui encontrar a menor quantidade de quadrados para colocar aqui dentro, eu preciso que cada lado desse quadrado aqui seja o maior possível. Então, nós precisamos determinar aqui o maior divisor comum. Se eu preciso determinar o maior divisor comum, nós precisamos determinar o máximo divisor comum, o MDC, entre esses dois números 240 e 270. E agora a gente vai calcular isso. Para a gente determinar esse máximo divisor comum entre esses dois números, pessoal, nós vamos usar um processo muito parecido com o do mínimo multicomum. Nós vamos colocar aqui uma barrinha lateral. E agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos dividir esses dois números aqui por um número que é comum, que dá para a gente dividir aqui ó, os dois ao mesmo tempo. Como aqui todos terminaram em zero, significa que eles são múltiplos de 10. Então eu vou pegar tanto 240 como 270 e vou dividir aqui por 10. 240 por 10 vai dar 24. 270 por 10 vai dar 27. Agora, qual é o número que dá para dividir os dois, 24 e 27, agora ao mesmo tempo?
Bom, o próximo número agora vai ser 3. 24 por 3 vai dar 8. 27 por 3 vai dar 9. Agora, qual é o número que dá para dividir 8 e 9 ao mesmo tempo? Agora, somente 1. Não tem nenhum outro número que dá para dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo. Assim, nós encerramos aqui o cálculo do nosso máximo divisor comum. Basta pegar agora 10 e multiplicar por 3, que vai resultar em 30. Então, o máximo divisor comum entre 240 e 270 é 30. Significa, então, que esse lado L que nós estamos procurando aqui vale 30. Se esse lado vale 30, então quantos quadrados aqui de lado 30 que eu posso colocar aqui no sentido da largura? Basta pegar agora 240 e dividir por 30. Portanto, eu posso colocar aqui 8 quadrados aqui no sentido da largura. E no sentido do comprimento? Da mesma forma, eu vou substituir aqui, no lugar de L, eu vou colocar o valor dele, que é 30, ficando então 270 por 30, que vai dar 9. Assim, qual vai ser o total de placas quadradas que a gente vai poder colocar? Eu posso colocar 8 placas aqui no sentido da largura por 9 placas no sentido do comprimento. 8 vezes 9, então vai ser possível colocar aqui 72 placas quadradas sem que haja cortes ou sobras de material. Alternativa, portanto, letra A, show de bola, belíssima questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!